Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre analisabilidade, um requisito fundamental para o sujeito que busca uma análise pessoal, um processo psicoterápico. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Bom, é claro que a minha fala parte da psicanálise do acolhimento, do qual nós do GEPA temos nos dedicado a vivenciá-la e a expandi-la. Quando nós falamos sobre analisabilidade, estamos falando do sujeito que tem esperança. Não estamos vendo qual é o sintoma que ele apresenta, o quanto a sua vida está prejudicada ou não, obstruída ou não por aquilo que ele vem sentindo. Não vemos aquilo que o construiu, mas se ele tem esperança, se ele pode viver em toda a sua trajetória um mínimo de experiências reparadoras. O que seria isso? É quando no vínculo com o outro, em qualquer que seja o relacionamento, ele pôde se sentir seguro, ele pôde se sentir acolhido, amado. Assim ele consegue pedir ajuda a um profissional, mas também receber essa ajuda, que é o que mais importa. Pode parecer estranho eu estar falando nisso, mas tem algumas pessoas que têm dificuldade de receber ajuda, de se sentirem acolhidas. Esse é um dos motivos que fazem muitos pacientes abandonarem o tratamento. Porque se eu tenho uma experiência dolorosa no meu ambiente familiar, no meu trabalho, em relacionamentos, e agora eu passo a ter uma experiência prazerosa, isso agora me dá um outro peso na minha balança. E caso isso torne ainda mais doloroso o reconhecimento da realidade, esse é um dos motivos que eu posso interromper uma análise. Bom, mas esse é o assunto para um outro vídeo. Para eu conseguir exemplificar o que eu estou chamando de analisabilidade, essa abertura, e para entender um pouquinho mais também sobre o processo de psicoterapia, que ele não depende só da dedicação do analista, mas também desse requisito e dedicação do paciente, visto que é um tratamento extremamente doloroso, que leva tempo, sem que nós, enquanto analistas, conseguimos descrever quanto tempo vai durar o processo. É muito particular, vai depender do caminhar desse paciente. Nós vamos aos poucos, respeitando muito o passo que ele consegue dar, sempre lado a lado. Gosto de usar um exemplo do nosso querido professor Renato, que eu vou deixar aqui nos cards o canal dele para que vocês possam conhecê-lo. Quem ainda não conhece, claro, e acompanhar o material que está extremamente rico. Né? Ele trouxe, na realidade, um exemplo em um dos nossos encontros presenciais, nos grupos de estudos, que me fez muito sentido. Eu acho que ilustra bem isso. Eu tenho usado tanto nos grupos que eu coordeno, como também para alguns pacientes, para explicar um pouco como que será essa jornada no processo de análise. Quando nós falamos na análise, nesse processo doloroso, eu tô falando de algo insuportável mesmo, sabe? De cansaço, às vezes é difícil ir para análise, né? Vai gerar um pouquinho de resistência ao processo. Então, se aquele paciente ele não acredita que aquele sujeito do qual ele se identificou e buscou ajuda poderá ajudá-lo a sair daquele local, ele não consegue receber ajuda. O exemplo que o professor Renato nos trouxe é assim. Vamos ver se você consegue ir refletindo comigo. Imagine que você está em uma floresta e você já está há muito tempo perdido nesta floresta. Você tem fome, você tem frio. Só que nesta floresta existem animais silvestres que são perigosos e que isso pode te prejudicar.
Você não sabe fazer um fogo, acender uma fogueira. Você não tem muitas noções de local, de espaço e está assim muito assustado com tudo que vem acontecendo, sem saber há quanto tempo você está perdido. Esse é o paciente quando ele chega para análise, quando ele busca o processo. Eu não posso forçar o meu paciente ou melhor, é importante que eu respeite, porque muitas vezes ele só vai conseguir fazer uma ligação, entrar em contato e marcar aquela sessão, mas ele não vai dar conta de chegar. Muitas vezes ele consegue vir em uma primeira sessão, mas não dá conta de retornar. Pode ser que no decorrer da análise, depois de alguns anos, ele se depare com uma dor que ele não consegue ultrapassar e ele também abandonará o processo, sem que ele tenha tido uma eficácia. Lembrando, quando falamos de análise pessoal, não estamos falando em deixar aquele sujeito dependente do analista, muito pelo contrário. A ideia é que ele consiga internalizar, simbolizar a dupla analítica para que ele possa ter essas sensibilidades com a vida, para que ele se torne o seu próprio analista. Voltando ao exemplo, o paciente chegou perdido, com fome, com frio, desesperado. Imagine que agora, conforme ele está aberto ao processo analítico, ele agora não está mais sozinho, perdido nesta floresta. Agora estamos em dois. E em dois nós conseguimos pensar. Já que pensar vem do verbo pesar, que significa duas medidas. Ninguém pensa sozinho. Sozinho a gente só fantasia. Não é possível pensar. Quando esse sujeito busca análise e ele se depara com esse analista, que está perdido junto com ele, que também não sabe o caminho, mas ele tem alguma sensibilidade, ele já tem algumas técnicas, já que ele já pôde passar por esse processo com alguém, já que ele já pôde viver essa experiência de chegar perdido e ter o auxílio de alguém para encontrar algumas saídas. Isso faz com que ele, por ele ter vivido a experiência, ele consiga ir tendo percepções, como por exemplo, nesta floresta, ele consegue perceber, olha, tá escutando o barulho de água? Tem um riacho aqui por perto. Vamos mais ao norte, vamos mais ao sul, vamos descer um pouquinho, se a gente seguir ali a trininha daquele riacho, a gente pode ver se tem água doce para que a gente possa se hidratar. Podemos buscar alguns tronquinhos secos, galhos para a gente construir uma fogueira. Podemos encontrar um lugar para que a gente possa descansar. Esse analista, que também, nesse exemplo hipotético, está perdido, ele tem algumas noções de escalada em árvore, então ele consegue ter uma compreensão do espaço onde eles se encontram, para que juntos eles consigam sair desse lugar. Quando você está em uma dupla, um pode fazer o resguardo para que o outro possa descansar. Então, quando esse paciente chega para análise, é como se o analista fizesse assim. Fizemos a noção do espaço onde estamos, encontramos água, encontramos abrigo. Então, agora eu vou fazer uma fogueira para que esses animais não se aproximem, para que a gente possa se proteger e o paciente possa então descansar. Então, ele dorme tranquilo porque tem alguém ali que está cuidando dele. Só que quando nós estamos falando de uma dupla, é um pelo outro. Então, um outro ponto da análise, que nós também podemos usar nesse exemplo, é quando essa dupla inverte esse cuidado. Quando em que o paciente faz essa inversão de cuidado com o analista, é quando ele paga pela análise. Aquilo que é cobrado por essa hora oferecida ao paciente, não é o vínculo que ambos vão nutrir, porque isso não tem valor, não tem como cobrar um relacionamento. O que se cobra é um aparato para que isso possa acontecer.
Como hoje, e acredito que na vida, nós precisamos do dinheiro para sobreviver, porque eu preciso do dinheiro para me alimentar, para ter onde morar, para conseguir um espaço para oferecer para o paciente, para poder ter um ambiente confortável, climatizado. Tudo isso tem um custo. A minha análise pessoal tem um custo, o investimento em livros, em estudos, em grupos de estudos, em supervisão, tudo isso tem um valor. E é preciso para o analista ter esse valor para que ele consiga oferecer um tratamento de qualidade àquele paciente, para que ele possa se dedicar somente a isso, percebe? Quando o paciente paga em análise, fazendo ainda uma alusão a esse exemplo, é como se ele invertesse esse cuidado e agora é ele quem cuida da fogueira, enquanto o analista descansa. Então ele pode oferecer para o analista uma vida confortável. Não enriquecer o analista, não é isso, mas trazer um conforto para que esse analista também possa ter ali uma satisfação, um cuidado que o paciente oferece para ele, percebe? Vai muito além do que a dupla pode produzir do relacionamento. Não tem como cobrar isso. Quando nós falamos deste momento, eu quero até usar aqui um exemplo do nosso querido Ricardo, também integrante do GEPA. Vou deixar aqui acima também o canal dele, para vocês conseguirem conhecer também um conteúdo que tem enriquecido bastante. Em um dos grupos ele trouxe um exemplo, uma reflexão que me fez muito sentido e que eu nunca tinha parado para pensar. Ele disse assim, aquilo que nós vivemos, aqueles 50 minutos onde eu estou com o meu paciente, eu estou doando 1 hora ou 50 minutos da minha vida, do qual eu não consigo pegar de volta. Eu não consigo pegar aquele momento e viver outra coisa. Então eu estou doando no encontro com ele, que é claro que é um encontro de aprendizado, de troca. Isso é mútuo. Por isso que nesse exemplo o professor Renato coloca o analista como também estando perdido na floresta. Nós, enquanto analistas, não vamos dizer para o paciente o que fazer. Até porque seria muito cômodo. Eu estou sentada numa poltrona, eu estou no ar-condicionado, e aí eu estou ali apontando e dizendo, fulano, faça isso, faça aquilo. Aí quando ele retorna na próxima sessão, eu o cobro. Mas por que você não fez? Era tão simples, era só ter dito. Mas não sou eu quem estou fazendo. Então é arrogância minha, se fosse assim. O que nós fazemos é dar instrumentos, nós criamos ali, nós promovemos um ambiente para que o paciente pense, para que ele possa viver a sua mudança catastrófica por si só. Abrimos esse espaço para que ele possa viver isso. Como que é esse espaço? Com acolhimento, com respeito, com amor. É um movimento muito difícil a escuta. Muitos podem dizer no senso comum que é algo muito simples, senta e ouve o outro, mas não é simples assim. Ouvir sem julgar, pegar todos os seus problemas, já que todos temos, colocar de lado para estar ali acolhendo a dor daquele paciente. É um processo de quebra de narcisismo, que nós já falamos aqui em alguns vídeos dos conceitos bionianos sobre o sem memória, sem desejo, sem compreensão. Então, um requisito fundamental para que uma análise possa acontecer é que o paciente possa ter analisabilidade, esperança no tratamento. Está difícil, mas vai passar. Assim como o momento mais feliz da sua vida também vai passar. Esse é o fluxo da vida. É possível ser grato, mesmo diante da dor, porque é nela que nós crescemos. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. É claro. Nos vemos em um próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e permanecer para os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!